Pois bem, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Dessa vez nós temos como tema de aula a suspensão condicional da pena, que é também chamada de SUSIS, suspensão condicional da pena ou SUSIS. Mais uma vez, vocês vão concordar comigo que o nosso direito penal, no que diz respeito à apenação, o nosso direito penal ele é uma mãe. O que não presta são os nossos presídios. A suspensão condicional da pena, ela é mais um instituto descarcerizador, voltado que tem como propósito fazer com que a pessoa que cometeu crimes de baixa reprovabilidade, que a pessoa não vá para o presídio. É mais uma medida descarcerizadora. Vamos lá ao conceito. O conceito de suspensão condicional da pena, esse conceito é de Rogério Greco. Verdadeira medida descarcerizadora, a suspensão condicional da pena tem por finalidade evitar o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta duração, evitando-se com isso o convívio promíscuo e estigmatizante do cárcere. Verdadeira medida descarcerizadora, a suspensão condicional da pena tem por finalidade evitar o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas privativas de curta duração, evitando-se com isso o convívio promíscuo e estigmatizante do cárcere. Então, como já dito para vocês, a suspensão condicional da pena é mais uma medida descarcerizadora. Com a suspensão condicional da pena, que é também chamado de SUSIS, o que se suspende, é importante se dizer, o conceito fala em suspensão condicional da pena, mas o que se suspende é a execução da pena. Suspende-se a execução da pena. E ela está prevista lá no artigo 77. Vamos lá ao artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, mais uma vez, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que... Olha só, gente, primeira das observações a fazer. O instituto é suspensão condicional da pena. É suspensão condicional da pena, mas o que suspende é a execução. O que quer isso dizer? A pessoa é processada normalmente, o processo vai até o final, a pessoa é condenada, é atribuída uma pena privativa de liberdade para essa pessoa, porém, a execução desta pena é suspensa. A execução é suspensa. A pessoa nem vai para a cadeia, a pessoa nem inicia o cumprimento da pena. Só que, para que a pessoa tenha direito a esse benefício, se faz necessário o preenchimento de alguns requisitos. Primeiro deles, a pena aplicada à pessoa não pode ser superior a... A pena aplicada à pessoa não pode ser superior a 2... O artigo 77. A pena aplicada à pessoa não pode ser superior a 2 anos. A pena não pode ser superior a 2 anos. Essa suspensão, como já consta do caput, a pena ela fica suspensa por um período de 2 a 4 anos. O que fica suspenso? Sempre tem que pensar nisso. A execução da pena. O processo teve transcurso normalmente, afinal a pessoa foi condenada, ela foi condenada a uma pena não superior a 2 anos. Vamos trabalhar com 2 anos, por exemplo, ficar bem claro. A pessoa foi condenada a 2 anos, a pena privativa de liberdade por 2 anos, desde que preenchidos os requisitos, o cumprimento desta pena vai ficar suspenso por um período de 2 a 4 anos. Esse período é chamado de período de prova.
Por que a suspensão é condicional? A suspensão é condicional porque durante o transcurso deste período de 2 a 4 anos, que é o período em que a execução fica suspensa, durante o transcurso deste prazo, a pessoa fica sujeita a algumas condições. Ela tem o benefício de não ir para a cadeia, desde que preenchidos os requisitos. Ela foi condenada a uma pena privativa de liberdade. Ela tem o benefício de não ir para a cadeia, porém, para que ela goze deste benefício, ela tem que cumprir algumas condições. Por isso que se fala em suspensão condicional. Quais são os requisitos previstos no artigo, nos incisos do artigo 77? Primeiro deles, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Para a pessoa fazer jus à suspensão condicional da pena, ela não pode ser reincidente em crime doloso. O que quer isso dizer? A pessoa não pode ser reincidente, não é qualquer reincidência. É a reincidência em crime doloso. Se anteriormente ela tiver cometido um outro crime, porém este outro crime for culposo, nós não estamos diante de reincidência em crime doloso. Não é isso? Outra coisa, para se falar em reincidência, e nós já falamos disso, quando estudamos reincidência, se entre a condenação anterior e o cometimento do novo delito, se tiver passado um período superior a 5 anos, a pessoa ela não é mais considerada reincidente, não é isso? O que quer isso dizer? Se o delito anterior foi um delito doloso, se o delito anterior foi mesmo tendo sido um crime culposo, se tiver passado mais de 5 anos, quando do cometimento deste novo delito, se já tiver transcorrido um período superior a 5 anos, a pessoa não é considerada reincidente. Nós não estamos diante da reincidência. E por não estarmos diante da reincidência, ela preenche este primeiro requisito. Então, em primeiríssimo lugar, está aí no inciso primeiro, a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. Segundo requisito para a obtenção da suspensão condicional da pena, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Vejam só, esse também é um requisito de ordem subjetiva. Lá no caput nós temos um requisito de ordem objetiva. Qual é o requisito de ordem objetiva? A pena não pode ser superior a 2 anos. No inciso 1 nós temos um requisito de ordem subjetiva. Qual é esse requisito? A pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. No inciso 2 nós também temos um requisito de ordem subjetiva. Qual é esse requisito de ordem subjetiva? Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, motivos e circunstâncias têm que ser todas favoráveis à concessão do benefício. E como é que o juiz faz, como é que o juiz mensura para saber? Como é que ele mensura para saber se as circunstâncias, se esses elementos subjetivos, se são suficientes, são necessários, autorizam ou não a concessão do benefício? Olha lá. Vamos voltar lá no artigo 59 do Código Penal. O que consta do artigo 59? A finalidade da pena. Vocês lembram? A pena ela tem um duplo propósito. Ela tem por propósito prevenir e reprimir o crime, não é isso? Prevenir e reprimir o crime, exatamente. Se, na hora de analisar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, se o juiz virar e falar, olha, eu estou vendo aqui que a pessoa não é reincidente em crime doloso, eu apliquei uma pena de 2 anos, analisando aqui a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade dele, eu vejo que que a concessão do benefício, com estabelecimento de condições, a suspensão do cumprimento da pena com estabelecimento de condições é suficiente e necessário para a prevenção e repressão do delito por ele cometido.
simples fato dele se submeter às condições já é suficiente para prevenção e repressão. Então, está ótimo. Então, eu vou concedê-lo. Por outro lado, se o juiz entender, olha, considerando aqui culpabilidade, antecedentes, personalidade dele, se nós suspendermos a execução da pena, esse duplo propósito de prevenção e repressão não vai ser atingido. Então, eu não posso conceder a suspensão condicional da pena para ele. Eu vou efetivamente aplicar a pena para que ele cumpra a pena desde já. Beleza? Terceiro requisito do artigo 77. Não seja indicada ou cabível a substituição no artigo 44 deste Código. O artigo 44 do Código Penal, ele traz a suspensão condicional, a substituição. O artigo 44, ele faz referência à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Vocês lembram que eu disse para vocês que a principal característica das penas restritivas de direito é que elas são sempre aplicadas em substituição. Elas são sempre aplicadas em substituição. E aí, olha só para vocês verem, quando eu falo para vocês que o nosso direito penal é uma mãe, primeiro momento, qual é a primeira tentativa do juiz? Primeira tentativa do juiz, ele vai lá e vai analisar se cabe. Entendeu que se trata de um fato típico, ilícito e culpável, o juiz aplica a pena. Aplicou a pena, qual é a primeira operação mental que o juiz vai fazer? Deixa eu ver aqui se cabe substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. É a primeira análise que o juiz faz. É a primeira análise que o juiz faz. Deixa eu ver se dá para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Se não couber, e se a pena aplicada for inferior a 2 anos, aí o juiz vai para a segunda análise. Não coube a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Mas será que não cabe a suspensão condicional da pena? Ou seja, nós temos uma primeira tentativa do juiz de não aplicar a pena privativa de liberdade. Se essa tentativa não deu certo, o juiz passa para a segunda tentativa de não aplicar a pena privativa de liberdade, não aplicar a execução. Como é que é essa tentativa? É por meio da aplicação do instituto da suspensão condicional da pena. Só que aqui cabe a gente fazer uma análise interessante. Veja só. O Código Penal, que se você fizer uma leitura muito superficial, você vai achar que o legislador está doido. Porque, olha lá, artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer pena aplicada se o crime for culposo. Se você for só no requisito de pena, você vai analisar aqui e pensar, peraí, para aplicar restritiva de direito, a pena para substituir a privativa de liberdade por restritiva de direito, que é a primeira operação que o juiz faz, a pena pode ser de até 4 anos. Mas espera aí. Se não coube aplicar a restritiva de direito, que autoriza pena até de 4 anos, como é que vai ser possível, se não foi possível aplicar a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, como é que vai ser possível, então, se aplicar a suspensão condicional de pena, que exige uma pena muito menor? Para ela basta 2 anos. Como é que isso é possível? O que acontece é que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ela apresenta outros requisitos
ela apresenta outros requisitos que a suspensão condicional da pena não pede. Por exemplo, olha lá nesse próprio inciso 1, vamos ficar no inciso 1 do 44. Consta, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Se a pessoa, por exemplo, vier a cometer um crime de lesão corporal grave, vamos contextualizar, importante contextualizar. A pessoa cometeu um crime de lesão corporal grave, artigo 121, 129, parágrafo 2º, é isso. 129, parágrafo 2º, isso. A pena mínima é de reclusão de 2 anos, 2 a 8. Suponhamos que a pessoa tenha todas as condições lhe são favoráveis, circunstâncias judiciais, não tem nenhuma causa de aumento, não tem nenhuma agravante. A pessoa pegou 2 anos. 2 anos é menos que 4? 2 anos é menos que 4. Então, eu posso aplicar a ela a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque o artigo 44 fala que o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O crime de lesão corporal é cometido com grave violência. Eu não posso substituir a pena restritiva de privativa de liberdade por restritiva de direito. Mas e suspender? E suspender o cumprimento da pena eu posso? Suspender o cumprimento da pena eu posso. Vocês olharem lá o artigo 71, deixa eu achar aqui o slide, isso. Se vocês olharem lá o 77, ele fala simplesmente de pena não superior a 2 anos. Ele não exige, ele não entra na minúcia de analisar a modalidade do crime. Se com violência, se sem violência, ele não entra se com ameaça ou sem ameaça, ele não entra nessa minúcia. Ele exige simplesmente que a pena não seja superior a 2 anos. Então, numa lesão corporal grave, que tem lesão corporal grave, cuja pena é pena máxima, lesão corporal grave, é isso mesmo. É isso mesmo. Numa crime de lesão corporal grave, em que a pena aplicada é pena de 2 anos, ela não pode, por mais que seja inferior a 4, ela não pode ser substituída, porque o crime foi cometido com violência, porém, o cumprimento da pena pode ser suspenso. Tranquilo? Parágrafo 1º. Se a condenação... Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Olha só. O parágrafo 1º, na verdade, ele está excepcionando o inciso 1. O inciso 1 do 77 falou que o condenado não pode ser reincidente em crime doloso. O condenado não pode ser reincidente em crime doloso. Ponto. O parágrafo 1º abre uma exceção a ele. Qual é a exceção? Mesmo que a pessoa seja reincidente em crime doloso, se a condenação anterior foi apenas a pena de multa, se a condenação anterior foi somente a pena de multa, essa reincidência não impede a concessão do benefício. Essa reincidência não impede a concessão do benefício. O que impede a concessão do benefício é se ele for reincidente e a condenação anterior tiver sido a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Se a condenação anterior, mesmo sendo a pessoa reincidente, se a condenação anterior foi a pena de multa, o apenado faz jus, o condenado, né? Ele faz jus à suspensão condicional da pena. Ele faz jus à suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa por
4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 60 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Mais uma vez, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 60 anos de idade, por razões de saúde justifiquem a suspensão. Aqui surge uma suspensão, SUSIS, suspensão condicional, também chamada de SUSIS. Surge um SUSIS que é chamado de SUSIS humanitário, etário ou humanitário. SUSIS etário ou SUSIS humanitário. Qual é o SUSIS etário? É aquele em que apresenta condições mais favoráveis quando a pessoa é maior de 60 anos. E o que é o SUSIS humanitário? É aquele que apresenta condições mais favoráveis, apresenta requisitos, né? Condições não, requisitos mais favoráveis, quando a pessoa tem algum problema grave de saúde. Suponhamos que a pessoa tenha um câncer muito grave, ou então seja portadora de HIV, e em decorrência disso tem uma série de complicações de saúde. Nestes casos, enquanto lá no caput do 77 exige que a pena máxima seja de 2 anos, nesses casos específicos, a pena máxima pode ser de 4 anos, ao invés de 2, 4. Mas, por consequência, o período de prova, que no caput do 77 era apenas de 2 a 4 anos, no SUSIS humanitário ou SUSIS etário, o período de prova vai de 4 a 6 anos, o período de prova é maior. Período de prova em que a pessoa tem que cumprir as condições estabelecidas no SUSIS. E quais são essas condições? Essas condições estão previstas lá no artigo 78 do Código Penal. Olha lá. Durante o prazo de suspensão, que é esse período de prova, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. Então, durante o período, tem que obedecer condições, exatamente por isso que se fala suspensão condicional. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fins de semana. No primeiro ano do prazo. De qual prazo? Do período de prova, que pode ser de 2 a 4 anos, no SUSIS previsto no caput, ou de 4 a 6 anos no SUSIS humanitário ou etário. Neste primeiro ano, uma das condições do primeiro ano é que a pessoa preste serviço à comunidade, o beneficiado com o SUSIS, preste serviço à comunidade ou se submeta à limitação de final de semana. Essa é a primeira das condições. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, nós sabemos que todo crime, o crime ele pode gerar um ilícito penal, mas ele também gera o ilícito civil, ele também pode gerar prejuízo. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, se a pessoa não tiver como reparar, não tem jeito. E as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, circunstâncias do 59 são exatamente as circunstâncias judiciais. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente. E as circunstâncias do 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Se, desde que a pessoa repare o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e tenha a seu favor todas as condições circunstâncias do 59, o juiz pode substituir a obrigação de prestar serviço à comunidade ou de se submeter à limitação de fim de semana pelas seguintes condições. Primeiro, proibição de frequentar determinados locais. Segundo, B,
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. C, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então, vejam vocês, se a pessoa tiver reparado o dano em decorrência do crime cometido, ou, eventualmente, ou se ela não tiver condições para tanto, né? E, além disso, se essa pessoa tiver a seu favor todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, o juiz pode deixar de aplicar-lhe as condições previstas no parágrafo 1º, que são prestação de serviço à comunidade ou limitação do final de semana, e substituí-las pelas 3 constantes nas alíneas do parágrafo 2º. Proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para justificar suas atividades. Tem um questionamento aqui. Suspende depois paga a pena? Não, Catiuxa. Exatamente, nós vamos ver aqui, e aí vocês vão falar exatamente por isso que eu falo que o nosso direito penal é uma mãe. A pessoa tem a pena suspensa, nós já vamos falar, a pessoa ela tem a pena suspensa, o cumprimento, a execução da pena, ela é suspensa. Passado o período de suspensão sem ser revogada, porque a pessoa cumpriu as condições direitinho, passado o período sem ser revogado, é extinta a punibilidade e a pessoa não precisa cumprir a pena. Vamos dar sequência aqui, artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinado à suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Essas são as circunstâncias chamadas de circunstâncias judiciais. As outras circunstâncias previstas aqui no 78 são chamadas de circunstâncias legais. Perdão, meu bem. Perdão, gente. Circunstâncias legais, não. Circunstâncias não circunstâncias legais. Circunstâncias legais, circunstâncias não. Condições legais. As previstas no 78 são chamadas de condições legais, e o artigo 79 ele prevê a possibilidade das condições chamadas de condições judiciais, que são aquelas estabelecidas pelo juiz de direito, que não são as previstas em lei. Está lá o 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Suponhamos que nós estejamos diante, por exemplo, de crime de lesão corporal cometido contra mulher, cometido por um homem contra a mulher, e o juiz fala, não, além dessas condições aqui previstas em lei, eu vou estabelecer como condição aqui que você frequente palestras onde se fala da importância lá do respeito à igualdade de gêneros, por exemplo. Compreende? Essa é uma condição, não circunstância, essa é uma condição judicial. O fundamento da condição judicial está no artigo 79. Artigo 80, por fim. A suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. Então, olha só, gente. Com o SUSIS, o que nós temos é a suspensão da pena privativa de liberdade. O que se quer com o SUSIS é evitar que a pessoa vá para a cadeia. Se ao final do processo nós vimos que alguns crimes são apenados com pena privativa de liberdade e multa. Suponhamos que ao final do processo a pessoa foi apenada com 2 anos de privativa de liberdade e pagamento de 300 dias multa. O que ela tem direito à suspensão, desde que ela preencha os requisitos legais, a suspensão condicional da pena vai ser com relação à pena de privativa de liberdade.
A pena de multa, ela vai ter que pagar regularmente. O que se quer com o SUSIS é evitar que as pessoas vão para a cadeia, evitar o cárcere. Não se quer com o SUSIS beneficiar a pessoa com a não obrigação de pagar a multa que foi aplicada. A multa ele tem que pagar normalmente. Pois bem, o SUSIS existe, nós temos previsto legalmente a possibilidade de sua revogação. Tanto a revogação, dita revogação obrigatória, quanto a revogação facultativa. Revogação obrigatória está lá no artigo 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, essa é a revogação obrigatória, no curso de qual prazo? No curso do período de prova. Se no curso do período de prova, o beneficiado com a suspensão condicional da pena, se ele incidir em qualquer dessas situações previstas aí no artigo 81, obrigatoriamente o juiz deve revogar o benefício. O juiz deve revogar o benefício. Inciso 1. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário 1. É condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Se no curso da suspensão condicional da pena, se no curso do período de prova, do chamado período de prova, ela foi condenada a 2 anos e o juiz concedeu a ela o benefício da suspensão condicional da pena por um período de 4 anos. Falou, não, beleza, você não precisa ir para a cadeia, porém, eu vou te conceder a suspensão condicional da pena por 4 anos. Por 4 anos você vai ter que ficar sujeita às condições que eu vou te estabelecer. Pois bem, 4 anos. Se quando a pessoa tiver com 3 anos e 11 meses, se ela vier a ser condenada irrecorrivelmente por cometimento de um outro crime doloso, a suspensão condicional da pena é revogada. Ela é revogada e a pessoa vai ter que cumprir integralmente a pena inicialmente imposta. No nosso exemplo dado, não foi imposta a ela uma pena de 2 anos, pena que foi suspensa por um período de 4 anos. Se quando chegou em 3 anos e 11 meses, a pessoa veio a ser condenada definitivamente por cometimento de um outro crime, ser condenado definitivamente por cometer de um outro crime doloso, a suspensão condicional da pena é revogada e a pessoa vai ter que dar cumprimento à pena dos 2 anos que foi inicialmente aplicada a ela. Beleza? Não entendi. Não entendeu? Ele vai voltar e vai pagar a que ele já cumpriu suspensa, o tempo, ou os outros 2 anos todos? Ele vai cumprir os outros 2 anos todos. Independente do período que ele passou de prova, né? Exatamente. Quando fala irrecorrível, sentença, é tipo transitada em julgado, né? Exatamente. Sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado. Durante o período de prova, teve uma nova condenação transitada em julgado. Neste exato momento, o benefício da suspensão condicional da pena ele é revogado e, sendo ele revogado, a pessoa vai ter que dar cumprimento integral à pena que lhe foi aplicada lá atrás. A pena de 2 anos que foi aplicada lá atrás e substituiu. Não, ela vai ter que dar cumprimento à pena anterior e também à nova pena. Ele vai ter que dar cumprimento às 2 penas. Aqui ele acabou de receber pela sentença irrecorrível e a anterior que estava suspensa. Tranquilo? E se essa suspensão passar os 4 anos, o que acontece?
Se a suspensão passar os 4 anos, como assim? O cara recebeu esse benefício, né, da suspensão da pena durante 4 anos, para o período de prova. Aí ele ficou os 4 anos com a pena suspensa e não alterou em nada, nenhuma prova no processo, nada relevante. E o que acontece com a condenação dele? Extingue? Extingue. Ah, sabia. Por isso que eu falo que o direito penal nosso é a mãe, moço. Aí é mesmo. Ficou de boa, cumpriu tudo direitinho, pegou 2 anos, ele não se enquadrou nos requisitos da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito. É só para você ver. Ele não preencheu alguns requisitos, ou seja, gente boa ele não é. Ele não preencheu os requisitos para inicialmente ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Foi para a segunda análise do juiz. Na segunda análise, o juiz virou e falou: olha, eu estou aqui diante de um fato típico, ilícito e culpável. Você não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Você tem realmente que ser aplicada a você uma pena de multa, só que você preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena. Eu estou te aplicando os 2 anos, porém eu vou suspender essa execução por um período de 4 anos. Passados esses 4 anos, está extinta a pena, não precisa cumprir, não. Basta ele ser bonzinho nesses 4 anos, período de suspensão. Mas e se ele vem a cometer outro delito no período de 5 anos, posteriores ao cumprimento da pena? A suspensão, né, no caso. Ele vira a outra pena está extinta. Sim, está extinta. Porém, por exemplo, depois de ele cumprir a pena dele, ele vem a cometer outro delito no limite, num lapso temporal de 5 anos posteriores ao cumprimento. Ele é reincidente ou não? Ele é reincidente se estiver dentro dos 5 anos. Ah, sim. Ele foi efetivamente condenado. Uhum. O que foi suspenso foi A execução, né? A execução. O que foi suspenso foi a execução. Não, ele continua sendo condenado da mesma forma. Entendi. Obrigado. Inciso 2. Frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Se a pessoa, tendo condição, ela foi condenada, teve a sua pena privativa de liberdade suspensa, tendo ela condição, se ela não pagar a pena de multa, e aí nós temos que é preciso que ela tenha condenação a pena privativa de liberdade e pena de multa. Se ela sendo solvente, se ela tendo condição financeira, se ela não paga a pena de multa ou não repara o dano causado por ela com o cometimento do crime, neste caso, o benefício da suspensão que ela obteve, esse benefício pode ser revogado. Suponhamos que a pessoa tenha transacionado, tenha estabelecido com a vítima, sua vítima, queria reparar o dano em parcelas. Vou te reparar o dano em 12 parcelas mensais. O juiz estabeleceu a suspensão condicional da pena lá atrás. Quando chegou na 10ª parcela, tendo dinheiro para pagar, o réu vira e fala, né, o condenado, agora não mais réu, o processo encerrou, o condenado vira e fala, não, eu não vou pagar a indenização mais não, mesmo tendo condições para tanto. Aí, a suspensão, o juiz vira e fala, não, tá ótimo, eu vou revogar a sua suspensão condicional da pena e você vai ter que cumprir a pena inicial que eu te apliquei lá de 2 anos, cuja execução está suspensa. Inciso 3, se descumpre a condição prevista no parágrafo 1º do artigo 78. Vamos lá no 1º de 78? Muito bem. Consta lá do parágrafo 1º do artigo 78 que, no primeiro ano de prazo, o condenado deverá prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Se a pessoa não prestar serviço à comunidade ou não se submeter à limitação do final de semana, de maneira injustificada, né? Voluntariamente, de maneira injustificada, o juiz também tem a obrigação de revogar o benefício. Esses são os 3 fundamentos de revogação
obrigatória. Só que, além da revogação obrigatória, nós temos a revogação facultativa. Nessa revogação facultativa, o juiz não tem a obrigação de revogar o benefício. Ele revoga se ele achar que é conveniente fazer a revogação. Está lá no parágrafo 1º do artigo 81. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Mais uma vez, a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Olha só, gente. Nós temos que a suspensão é condicional, não é isso? Podem ser estabelecidas, nós temos outras condições legais, como consta aí do próprio parágrafo 2º, proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca, comparecimento a juízo, como também nós podemos ter condições judiciais, como eu dei o exemplo para vocês, da obrigação de participar de cursos, palestras. Se a pessoa descumprir qualquer dessas condições que citei para vocês, ou se ela vem a ser condenada, agora não por crime doloso, mas sim por crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, neste caso o juiz também tem a faculdade de revogar ou não a suspensão condicional. Se ele entender que não se faz necessária a revogação, apesar da pessoa ter descumprido aquelas condições que eu disse para vocês, não essas últimas condições que eu disse para vocês, as do parágrafo 2º do artigo 78. Se a pessoa descumprir qualquer dessas condições, ou se a pessoa vier a ser condenada irrecorrivelmente, portanto, com trânsito em julgado, por crime culposo ou contravenção penal, e mais do que isso, se a condenação for a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, o juiz tem a faculdade de revogar ou não revogar. De repente, no entendimento dele, não se faz necessária a revogação e ele mesmo, a pessoa incidindo nessas situações previstas no parágrafo 1º, ele acha por bem que a pessoa pode ainda ter o direito à suspensão. E continua transcorrendo o período de prova normalmente. E olha a particularidade, gente. Nada é tão complicado que não possa se complicar um pouquinho mais. Se a pessoa for condenada por crime culposo ou contravenção a pena de multa, o juiz não pode revogar de jeito nenhum. Olha lá, a parte final fala, se a pessoa for condenada por crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Então, olha que situação doida. Vamos voltar lá no 78? Vamos voltar lá no 81? Inciso 1. Se a pessoa for condenada por cometimento de crime doloso, o juiz tem a obrigação de revogar a suspensão condicional da pena. O juiz tem a obrigação de revogar, independentemente se a pessoa foi condenada por cometimento se a pessoa foi condenada a pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Se ela tivesse sido condenada por cometimento de crime doloso, basta isso para o juiz ter a obrigação de revogar a suspensão condicional do processo. O parágrafo 1º, ele traz uma outra situação. Se a pessoa tivesse sido condenada, agora não por crime doloso, mas sim por crime culposo
ou por contravenção penal, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, o juiz tem a faculdade de revogar ou não revogar o benefício da suspensão condicional da pena. E nós ainda temos a terceira possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? Se a pessoa for condenada, existe a terceira possibilidade, se a pessoa for condenada por crime culposo ou contravenção a pena de multa, neste caso o juiz não tem nem a faculdade, ele não pode revogar de jeito nenhum. Então nós temos três situações. Nós temos uma em que a revogação, no que diz respeito à condenação, nós temos uma em que a revogação é obrigatória, nós temos outra em que a revogação é facultativa, e nós temos uma terceira em que o juiz não pode revogar de jeito nenhum, por mais que a pessoa tenha sido condenada. Professor, isso é o inciso segundo? Isso é o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 81. Parágrafo segundo? Pois é, mas essa parte que o senhor está falando mudou recentemente? Não. Que eu não estou enxergando isso aqui, não. Não, deixa eu quer ver. A respeito da multa, quando é condenado por multa, quando é Entendi. condenado a multa, Porque, sim, porque o que ocorre? Olha só, vamos pensar comigo. Vamos pensar comigo. Nós não temos três tipos de pena? Nós temos privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Não é isso? O parágrafo 1º, ele fala que a suspensão poderá ser revogada, ou seja, a suspensão é facultativa, se o condenado descumprir outra condição, tudo bem, ou se ele é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Onde é que está a multa? Compreende? Cadê a multa? Não fala nada da multa. Se não fala nada da multa, o que a gente pressupõe? Por exclusão, que se a pessoa for condenada por crime culposo ou contravenção a pena de multa, o juiz não pode revogar. O juiz não pode revogar de jeito nenhum. Compreendeu? entendi agora. Uhum. Beleza. Parágrafo 2º. Prorrogação do período de prova. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o período de prova, ser prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Olha só para vocês verem. Se durante o período de prova, que é esse período de 2 a 4 anos, vamos trabalhar aí com 4 anos. Pessoa conseguiu a suspensão condicional da pena por um período de 4 anos. No curso da suspensão condicional da pena, no curso do período de prova, a pessoa vem a ser processada, está sendo processada. Ela está sendo processada, seja por cometimento de crime anterior, seja por cometimento de crime no curso do processo, no curso da suspensão. Seja por cometimento de crime anterior, seja por cometimento de crime no curso da suspensão. A pessoa está sendo processada. Em função desse novo processo em andamento, o parágrafo 2º ele estabelece que nós vamos ter a prorrogação do período de prova. Suponhamos que a pessoa comece a ser processada quando ela está, o período de prova dela era de 4 anos. Quando ela está com 3 anos e meio, ela começa a ser processada por o cometimento de um outro crime. O que o parágrafo 2º fala é, nós vamos ter a prorrogação do período de prova até o julgamento definitivo deste outro delito. Então, prestem atenção. Passou 3 anos e meio do cumprimento do período de prova. Quando estava com 3 anos e meio de cumprimento do período de prova, iniciou-se um novo processo contra a pessoa. Em razão deste novo processo, vamos supor que esse novo processo tramitou por mais 3 anos e meio.
3 anos e meio antes, com mais 3 anos e meio, ele transitou o julgamento definitivo dele foi com 3 anos e meio, além dos 3 anos e meio já transcorridos do período de prova. Ou seja, nós temos 7 anos, desde a concessão da suspensão condicional da pena até o julgamento definitivo do outro processo em que a pessoa veio a ser processada no curso do período de prova. O que o parágrafo 2º está nos dizendo? Ele está nos falando, olha, o período de prova, que inicialmente era de 4 anos, passou a ser de 7 anos. Nós temos uma prorrogação do período de prova. Nós temos uma prorrogação do período de prova. E é interessante dizer o seguinte, olha só para vocês verem que bagunça. Ainda neste exemplo, o período de prova que inicialmente era de 4 anos, foi para 7 anos, beleza? Se ao final do período de prova, se a pessoa vier a ser condenada, ela vai ter que cumprir não só a pena, ela vai ter que cumprir não só a pena da nova condenação, como a pena que ela ganhou, que ela recebeu, que ela foi condenada há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás ela recebeu uma pena de 2 anos. O juiz concedeu a ela um período de prova de 4 anos, ou seja, sursi por um período de prova de 4 anos. Quando estava com 3 anos e meio, iniciou um novo processo contra ela. Esse novo processo durou mais 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio com 3 anos e meio anteriores, 7 anos. O período de prova, que inicialmente era de 4 anos, passou a ser de 7 anos, e ao final do segundo processo, ela veio a ser condenada. Como ela veio a ser condenada ao final do segundo processo, ela não só vai ter que cumprir a pena deste segundo processo, como ela também vai ter que cumprir a pena que foi suspensa. Ela vai ter que cumprir os 2 anos anteriores mais a pena nova. Tranquilo? Parágrafo 3º. Só em determinados crimes? Só no caso de doloso, por exemplo? Não. Ou em qualquer um? Em qualquer um, desde que o juiz faça a revogação. Desde que o juiz faça a revogação. Mas não vai ser um crime diferente que ela vai estar sendo condenada? Por que ela vai pagar a pena do outro crime? Não entendi. Por exemplo, ela foi condenada pela lesão corporal lá de 2 anos. Aí teve o período de prova e teve o período de prova prorrogado. Aí teve um novo processo. Esse novo processo não diz respeito a um novo crime, supostamente? A um novo crime. A um outro Pois crime. Aí ela é condenada nesse novo crime. Por que ela vai ter que pagar o outro? Ela vai ter que... Por que ela vai ter que pagar os outros 2 anos? Não seria, tipo, mais justo, sei lá, pagar menos tempo, não? Não, ela vai ter que pagar, o crime, ela vai ter que cumprir a pena anterior, porque ela não se enquadrou nos requisitos. Entendi. Entendeu? Uhum. Por ela não ter se enquadrado nos requisitos no período de prova, como ela passou a ser processada, e veja você que o artigo, o parágrafo 2º, ele não fala nem na necessidade deste novo crime se ele venha a ser que este outro crime, não precisa nem que este outro crime tenha sido cometido durante o período de prova. Não precisa nem que este outro crime tenha sido cometido durante o período de prova. Se a pessoa venha a ser processada por um outro crime, seja ele cometido antes ou depois do período de prova, se ela vier a ser processada por um outro crime, a suspensão condicional da pena, o período de prova, ele prorroga, ele é prorrogado até o julgamento definitivo deste novo crime, e se ele for condenado neste novo crime, ele vai ter que cumprir tanto a pena nova quanto a pena anterior. Se ele vier a ser absolvido neste novo crime, nesse segundo processo, aí é óbvio, se ele foi absolvido, ele não tem pena no segundo processo, e também
extingue-se a pena privativa de liberdade. O período de prova que foi esticado no exemplo nosso dado aí, ele foi prorrogado e chegou até 7 anos, encerra-se o período de prova e está extinta a pena privativa de liberdade. Beleza? Beleza, entendi. Foi perguntado aí se essa condenação é só no caso de doloso. Não, essa condenação, esse novo processo, independe se é doloso ou culposo. A lei não faz essa distinção, não. Eu perguntei porque fala assim, quando facultativa a revogação, lá no parágrafo 3º do 81, aí deu a entender que seria igual no parágrafo, mais ou menos parecido no parágrafo, com o parágrafo 1º, que fala desse crime culposo ou por contravenção, entendeu? Não, sim. Aqui no parágrafo 3º, nós vamos chegar nele, a situação aqui é um pouquinho diferente. Como é que está lá no parágrafo 3º? Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não for fixado. Suponhamos, eu não disse para vocês que nas situações indicadas no parágrafo 1º, o juiz pode revogar ou não, a revogação é facultativa. Do caput do 81, a revogação é obrigatória, o juiz tem a obrigação de revogar. No parágrafo 1º, a revogação é facultativa, o juiz pode revogar ou não. Neste caso em que a revogação é facultativa, ao invés de revogar, o juiz pode, de acordo aí com o parágrafo 3º, simplesmente falar assim, ó, o negócio é o seguinte, eu te apliquei uma pena de 2 anos, você descumpriu, eu te apliquei uma pena de 2 anos, em função da pena de 2 anos, eu te concedi o benefício da suspensão condicional da pena por 2 anos, eu poderia conceder por um período de 2 a 4, mas eu concedi a suspensão condicional da pena só por 2 anos, para mim basta a suspensão por 2 anos, você não precisa ficar com a pena suspensa por mais tempo, basta a execução da suspensão apenas por 2 anos, só que durante esse período de prova aqui de 2 anos, a pessoa que teve um período de prova de só 2 anos, um período de prova curto, ela fez o favor de descumprir qualquer das condições, vamos lá nas condições do parágrafo 2º. Vamos supor que ela descumpriu, ela não compareceu em juízo para justificar suas atividades. E como a revogação é facultativa, o que o juiz pode fazer? Ele, olha, ao invés de revogar, é facultativo, não é eu posso revogar ou não, depende de mim. Ao invés de revogar, eu vou estender o período de prova. Eu havia te concedido o benefício de ter um período de prova de apenas 2 anos, e a resposta que você me deu foi o descumprimento de uma das minhas condições, né? Então tá ótimo. Ao invés de eu revogar a sua suspensão, eu vou estender o seu período de prova de 2 para 4 anos. É isso que está nos dizendo o parágrafo 3º. Entendi. Então, o que o senhor estava falando ainda estava nos comentários do parágrafo 2º e estava subentendido, né? Não está escrito. Exato. Entendi. Exato. Artigo 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Olha aí o nosso direito penal, a mãe, que é. Estabeleceu para a pessoa a suspensão, a pessoa pegou 2 anos, deu a ela o benefício da suspensão condicional da pena, se ela cumpriu as condições todinhas estabelecidas pelo juiz durante o período de prova, ao final, qual é a consequência? Expirado o prazo do período de prova, a pena privativa de liberdade é extinta, e a pessoa não precisa dar cumprimento à pena privativa de liberdade. Daniele, ocorre a prorrogação do período de prova se houver outro crime? Daniele, existe essa possibilidade, porque, quer ver? Vamos lá no parágrafo 3º. No parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada
se o condenado descumpre qualquer outra condição ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou contravenção à pena privativa. Não. Se a pessoa estiver sendo... Ocorre a prorrogação do período de prova se houver outro crime. Se a pessoa estiver sendo processada por outro crime, nós temos prorrogação de período de prova. Se a pessoa foi condenada por outro crime, e este crime se tratar de um crime culposo ou de uma contravenção, e essa condenação foi a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, é o que consta lá no parágrafo 1º, o juiz pode, ao invés de revogar o benefício, já que a revogação do parágrafo 1º é facultativa, o juiz pode, ao invés de revogar, falar, não, você foi condenado aqui por cometimento de crime doloso ou contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, eu não vou revogar o seu benefício anteriormente concedido por aquele outro crime, não. Eu vou estender seu período de prova de 2 para 4 anos. Beleza? Prorrogação de período de prova, Spinks. Professor. Pode falar. Olha só, no segundo, falou que se ele está sendo processado, vai ser feita a prorrogação do período de prova. Exato. Se no final desse período, dessa prorrogação e dessa análise toda, ele for, do final do processo, ele for condenado a quê que o senhor falou? Que aí ele vai ter que pagar as duas. Se ele for condenado, ao final do processo, se ele vier a ser condenado... Por qualquer coisa? Tipo assim, a qualquer pena? Qualquer tipo de pena? Não. Aí nós vamos ter que... Voltar nos artigos, né? Nós vamos ter que saber... Nós voltamos lá no anterior. Se a pessoa tiver sido condenada, se o crime pelo qual ela está sendo processada, se essa condenação for a privativa de liberdade, porque, na verdade, se nós olharmos aí o 70, quer ver? Vamos lá nele. Se a gente olhar o 80, o parágrafo 2º, isso. Se nós olharmos o parágrafo 2º, ele não faz qualquer referência a tipo de pena, não é? Ele não faz referência a qualquer tipo de pena. Se ao final a pessoa vier a ser condenada, nós vamos ter que analisar o seguinte: qual o crime por ela cometido? Se o crime pelo qual ela está sendo processada, se este crime for um crime doloso, automaticamente o juiz vai determinar, ele tem a obrigação de revogar, e se ele tem a obrigação de revogar, a pessoa vai ter que cumprir a pena anterior, vamos sempre no exemplo de 2 anos, ela vai ter que cumprir os 2 anos anteriores e a nova pena que ela foi condenada. Se essa nova condenação, porém, ao invés de ser por crime doloso, for por crime culposo ou contravenção, e aí a gente tem que dar um pulo lá no parágrafo 1º do 81, se a condenação for por crime culposo, ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, ao final do período de prova, que se esticou por 7 anos no nosso período dado, no nosso exemplo dado, está na mão do juiz. Se o juiz entender que, olha, o negócio é o seguinte, eu vou revogar o benefício, porque não é facultativo, se o juiz entender e falar, não, eu vou revogar o benefício, a pessoa vai ter que cumprir os 2 anos anteriores. Se o juiz virar e falar, não, nós simplesmente esticamos o período de prova, que era de 4 anos, virou 7. Nós simplesmente esticamos o período de prova e a pessoa continuou
sujeita às condições que eu estabeleci. Ao invés dela ter que cumprir condições por 4 anos, ela cumpriu por 7. Eu me dou por satisfeito com este cumprimento de condições por 7 anos. E eu não vou revogar a suspensão condicional da pena anterior, porque a condenação dela foi a crime culposo ou contravenção. A pena privativa de liberdade é restritiva de direito, né? Eu me dou por satisfeito com o cumprimento das minhas condições por 7 anos. Eu não vou revogar, ela vai ter que dar cumprimento só à pena, à nova condenação. Compreendeu? Entendi, certinho. Uhum. Por fim, gente, só para fechar, e aqui eu vou fazer referência a vocês, vocês vão estudar isso lá para frente, mas só para vocês saberem que existe distinção. Esse instituto que nós acabamos de estudar, ele é chamado de suspensão condicional da pena, SUSI. Aqui nós temos a suspensão da pena aplicada para a pessoa. Nós temos a suspensão da pena aplicada para a pessoa. Nós tivemos o processo normalmente, temos o transcurso do processo, nós temos uma condenação à pena privativa de liberdade, porém é suspenso a execução, o cumprimento dessa pena, ok? Além desse instituto, a Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, vocês vão estudá-la. A Lei do Juizado Especial, ela traz um outro instituto, que é chamado de suspensão condicional do processo. Não suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo. Na suspensão condicional do processo, o que nós temos, está previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099, depois vocês dão uma olhada lá só para vocês saberem fazer essa distinção, mas o que vocês têm que saber neste momento é que, na suspensão condicional do processo, nós nem temos tramitação processual. Na suspensão condicional da pena, nós temos o processo todinho, temos a condenação e o cumprimento da pena é suspenso. Na suspensão condicional da pena, que é a que nós acabamos de ver. Na suspensão condicional do processo, que vocês vão estudar futuramente, nele, o que nós temos é a suspensão condicional do processo desde o seu nascedouro. Nós tivemos a investigação policial, nós tivemos a denúncia, que é a primeira peça por meio da qual o Ministério Público propõe a ação, e imediatamente nós já temos a proposta da suspensão condicional do processo, mediante cumprimento de condições. A pessoa não é nem mesmo processada. É um outro instituto despenalizador que foi criado, este pela Lei 9.099. Tranquilo? Bom, gente, hoje nós tínhamos para ver... Era isso. Amanhã nós vamos ver, acho que é livramento condicional. Eu vou encaminhar para a líder o material, confirmo com vocês, amanhã o tema de nossa aula começa com livramento condicional. Tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento mais aí? Então, boa noite para vocês e até amanhã. Boa noite.